Conexão Saúde, apoio cultural, predileta, feito com amor. Droga vem, faz bem. Hotel Otom, Suítes Matão e Araraquara. Gente cuidando de gente. Bem-vindos ao Conexão Saúde desta semana, mais uma quarta-feira com o nosso programa 100% dedicado ao nosso bem-estar. E a gente começa o programa de hoje falando sobre um assunto que interessa a qualquer torcedor apaixonado, o grito de gol. Tem pessoas que gritam o tempo inteiro, antes, durante e depois do jogo. E como tratar da nossa voz? Como não ficar com rouquidão, né? Como que a gente trata desse fenômeno que é a nossa voz, esse fenômeno de comunicação? Por isso que a gente recebe hoje a fonoaudióloga Laís Roncalli, que está aqui com a gente no estúdio. Laís, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço o convite, ainda mais para falar de um tema apaixonante como a voz, né? Apaixonante. E a Laís é fonoaudióloga, eu sempre falo que ela é radiante, né, Laís? Porque ela é muito animada, ela gosta muito do que ela faz e é muito bom isso nos profissionais. Eu agradeço, para mim esse é um elogio, Priscila. É mesmo, eu espero que você passe toda essa sua energia aqui no programa para quem está em casa. Ah, vamos lá, porque eu me apaixonei, estou me apaixonando pelo estudo da voz por conta da Laís Roncalli, viu, pessoal? E conta pra gente como que é esse fenômeno, como que a gente produz a nossa voz. Ó, na verdade, o que acontece? A gente inicia a nossa vida produzindo som, né? A gente nasce e chora. Então é a nossa primeira produção vocal. Como que é essa produção? O ar vem do pulmão, bate nessa prega vocal que ela vai estar fechadinha e ela faz esse movimento de abertura e fechamento. Então essa oscilação da prega vocal produz o som inicial que vai ser amplificado pelas próprias cavidades de ressonância, que é a própria laringe, a boca, o nariz, os seios da face, e aí vai ser articulado por lábio, língua e dente para se transformar em fala. Então a gente nasce produzindo som e morre com o último sussurro produzindo som. Que também produzimos som. Isso. A gente tem uma imagem dessa produção do som que dá para o pessoal que está em casa perceber exatamente. Ó, que o certo é respirar pelo nariz, né? É, porque na verdade o nariz ele tem três funções que a boca não tem, que é de limpar o ar, aquecer e umedecer. Então esse ar ele entra pelo nariz, passa por esse processo, vai até o pulmão. Aí esse ar volta, bate na prega vocal, que é aquela dobrinha que vocês estão vendo aí agora, produz esse som inicial, que aí ele vai ser amplificado então pelas cavidades de ressonância e articulado pelas cavidades articulatórias. Olha que legal, que maravilha. Eu já fiz aula de canto e o meu professor sempre falou: nós somos um instrumento. Quando a gente produz a voz, a gente está produzindo realmente, né, o que os instrumentos produzem. Por isso que no momento que a gente canta ou que a gente fala, o corpo inteiro está envolvido nessa produção. É isso, Laís? É isso mesmo. Fala um pouco pra gente. Porque o que acontece, né? Esse ar que vem do pulmão, ele é ejetado pelo diafragma, que é esse músculo que ele vai estar aqui embaixo da caixa torácica. Então ele ejeta esse ar e aí esse ar ele vem e é produzido no tubo laríngeo. Então o nosso corpo como um todo, ele é fruto para produzir este som. Então até a própria postura que a gente adquire para produzir essa voz, né? Eu tô cansada assim de ouvir pacientes chegando no consultório e falando assim para mim: nossa, hoje foi meu primeiro dia de aula e eu já tô rouca. Mas o que acontece? Professor fala o período todo, né, da aula e acaba produzindo voz em várias posturas. Então o ideal é deixar sempre o diafragma liberado e a laringe também. Então utilizar de vestimentas, de roupas que deixem essas duas regiões liberadas para poder produzir voz. Olha que maravilha, é isso mesmo. E na realidade, quando você falou da voz, que a gente nasce produzindo voz, as crianças, né, as mães têm algumas dúvidas. Quando que meu filho deve começar a falar? Qual a idade que o meu filho tem que já falar certinho? Ó, o início até 1 ano e meio. Até 1 ano e meio a gente pode esperar.
né? O que acontece? Hoje, a nossa atualidade é uma correria muito grande, então aquele estímulo de se iniciar a fala, ele fica um pouco perdido. Então, desde bebê, sempre conversar muito com o seu filho, aproveitar os momentos que você está com ele. Então, momento de amamentação é um momento onde você vai trocando essa conversa, que nada mais é do que também um carinho, um afago, porque o bebê, desde a idade gestacional, ele já te escuta desde lá da sua barriga, né? Com 3 meses, a cóclea já está formada. Então, ele já tem essa percepção sonora. Então, quando você vai conversando com o seu bebê, você vai acalmando esse bebê pela qualidade vocal que ele já conhece desde lá de dentro. Então, você vai estimulando e até 1 ano e meio essa criança tem que estar falando. A gente consegue esperar estourando até 2 anos, mas tem vários fonemas que, por exemplo, com 3 anos, uma criança ela já tem que estar com vários fonemas. O m, o p, o k. Então, a criança já tem que estar falando e você já tem que estar compreendendo o que essa criança está falando e ela já tem que estar fazendo justaposição de palavras. Ela tem que estar formando frases de pelo menos 4 elementos. Entende? O que acontece muito é que aí as mães chegam no consultório numa idade de 4, 5 anos com essa queixa: o meu filho ainda não fala, ou o meu filho fala muito pouco, ou eu não entendo o que o meu filho fala. Então, se você, mãe, tem alguma dúvida, procure um profissional para uma avaliação. Esse profissional vai fazer uma avaliação detalhada e vai ver o que está dentro da normalidade e o que precisa ser adequado. Perfeito. Na realidade, as crianças, elas precisam ser muito estimuladas, mas se a gente, a mãe que está em casa, percebeu que até os 2 anos e meio o filho ainda não falou, é melhor procurar um profissional. Até 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Ó, estourando 2 anos. O filho não está falando, vamos descobrir o que está acontecendo. Vamos ver se essa criança ouve bem, se essa criança é bem estimulada, porque ela nasce com aquilo que é nato, aquilo que é dela. E o meio, que somos nós, que vamos estimulando essa fala, né? Eu sempre falo para os pais que o cérebro da criança é cheio de gavetas. E essas gavetas, elas nascem vazias. Somos nós meios que vamos depositando nessas gavetas informações e informações de qualidade. Então, nunca falar no diminutivo, nunca falar errado com a criança. Por quê? A gente vai depositando nessas gavetas informações erradas. O diminutivo é tudo inho e inha. A hora que a criança vai puxar lá no léxico para poder acionar aquilo que ela guardou para utilizar, o que ela lembra? O que é forte? Inho e inha. Então, ela não sabe, por exemplo, que essa é uma taça, é o inha da tacinha, né? Porque geralmente o adulto, quando vai falar com criança, sempre fala no diminutivo, meigo, erradamente, e aí é isso que a criança vai guardando. Muito boa dica, muito boa, né? Porque a gente fala mesmo assim com as crianças, a gente gosta, né? Falar com as crianças, com os cachorros, com todos. Na realidade, tem aquela pessoa também que fala: ai, minha voz é feia, porque a voz é algo individual de cada um. Como que a gente lida? Ah, minha voz é feia, minha voz é bonita. Existe voz bonita e voz feia, Laís? Na verdade, o que acontece? Ó, todos nós nascemos, então, com a prega vocal, que nada mais é do que músculo envolto de mucosa. Então, ela é super delicada. Qualquer coisa externa e interna pode agredir essa mucosa e aí produzir uma alteração vocal. Então, todos nós nascemos com essa prega vocal, que na puberdade, na mudança da puberdade, que na mulher acontece entre 12 e 14 anos e no homem entre 13 e 15 anos, ocorre o crescimento dessa prega vocal. O que determina uma voz grave, uma voz aguda, é o tamanho dessa prega vocal e a espessura dessa prega vocal. Por isso que quando, por exemplo, uma criança atende o telefone, a gente tem dúvida se é menino ou menina, porque ela é de tamanho curto, pequeno e de espessura fina. Então ela oscila muito rápido, cerca de 250 vezes por segundo. Oscilando rápido dessa forma, ela produz uma voz aguda. Com a muda vocal, como eu havia dito anteriormente, essa prega vocal ela vai crescer e encorpar. No homem ela cresce mais e encorpa mais.
Por isso que o homem tem uma voz mais grave, vai vibrar cerca de 113 vezes por segundo, enquanto que na mulher 208, por isso que a mulher tem uma voz mais aguda que o homem. Entende? Essas são as diferenças, as variações individuais. Mas quanto a gente ao tem gênero. homem que tem esse problema da voz fina, né? A Sim. gente percebe que muitos homens, não muitos, né? Tem uma certa percentual de homens que tem a voz fina, que incomoda, que eles precisam fazer algum tipo de tratamento para mudar Sim, a voz. a primeira coisa que precisa ser feito é passar por um otorrino para poder ver como que está a estrutura dessa prega vocal e concomitante com o endocrinologista, para poder ver se todas as funções endócrinas desse organismo estão funcionando, tá? Porque se tudo estiver adequadamente, tudo funcionando, se a prega vocal não tem lesão nenhuma, aí vai para a fonoaudióloga. É a fonoaudióloga que vai trabalhar essa musculatura dessa prega vocal para que ela fique mais resistente e aí produza uma voz mais adequada para aquele tipo físico, para aquele gênero. Tá joia? A gente tem umas fotos que a gente pode passar rapidinho, que mostra o que é a prega vocal, sobre as cordas vocais também. Aqui tem a laringe, né, Laís? Isso. Ó, aqui exatamente, ó, é a né? prega vocal. Então, é uma prega vocal. Quando ela tá fechadinha é quando ela tá, na verdade, a gente tá falando, porque ela tá oscilando, abrindo e fechando. E quando ela está afastada é porque a gente está respirando. Então, ela fica aberta para que esse ar transite normalmente durante a respiração. Perfeito. E uma coisa importante, para produzir uma voz saudável, essa prega vocal ela tem que ser regular, ela tem que ser translúcida, ela tem que ser simétrica bilateralmente, porque o que acontece? Muitas vezes os pacientes chegam no consultório com a queixa de rouquidão. Laís, eu tô rouca, né? Já faz tempo que eu tô rouca. Isso é uma dica importante. Rouquidão persistente há mais de 15 dias precisa ser avaliada. Então, essa pessoa ela precisa procurar um profissional, um otorrinolaringologista, que irá fazer um exame, uma videolaringoscopia, para ver como é que está essa estrutura vocal, essa prega vocal, como que ela está funcionando. Porque aí ela pode ter algum tipo de lesão, como nódulo vocal, como uma fenda, né, como um cisto, que aí produz uma voz alterada. Entendido. A gente vai agora direto lá para o Hospital Oftalmológico de Araraquara, que a gente tem uma dica importantíssima para receber dos médicos de lá, e a gente já volta aqui para o Conexão. De olho na visão. Apoio Cultural HOA, Hospital Oftalmológico de Araraquara. Olá, sou o Dr. Ramon e hoje eu quero conversar com você sobre dois temas que são bastante comuns, mas as pessoas às vezes acabam nem sabendo que existe, ou então, mesmo percebendo que existe, não sabe que são classificados como problemas de saúde, como doenças. Um deles se chama blefarite e o outro é o olho seco. O que seria a blefarite, que é um nome meio estranho, um nome parece até um palavrão? A blefarite seria uma inflamação que tem nas nossas pálpebras. As pálpebras são essas peles que ficam em volta do olho, que a hora que a gente pisca acaba cobrindo e protegendo os olhos. E existem muitas causas para essa inflamação, como por exemplo, infecções, muitas vezes é relativo à parte genética mesmo, outras vezes relacionado muitas pessoas com pele clara, acaba tendo um pouco de oleosidade nas pálpebras, outras vezes como se fossem caspas, dizendo de um modo mais fácil de se entender. E o que essa blefarite, essa tal dessa blefarite pode causar? Ela pode causar muito desconforto e inclusive levar ao olho seco. Esse desconforto a gente acaba sentindo o quê? O olho muitas vezes vermelho, embaçado às vezes, dor nos olhos também é uma coisa que pode acontecer. Às vezes aquela pontadinha que você sente pode ser relativa à blefarite. Outro sintoma que pode acabar causando é a sensação de que tem areia no olho. E é aí que a gente entra, que acabam se cruzando e virando aquela parte do olho seco, porque a blefarite é uma das causas do olho seco. E o que seria o olho seco? O olho seco é deficiência na lubrificação dos olhos. Nossa lágrima, apesar de parecer que é apenas água, ela tem vários outros componentes, como por exemplo, parte de muco, parte de gordura, além de anticorpos e outros fatores de proteção dos nossos olhos. Então a nossa lágrima não é só água. E ela ajuda na lubrificação dos nossos olhos. Além da proteção, essa lubrificação acaba fazendo a gente enxergar um pouco melhor.
O que a gente pode recomendar para você que tem algum desses sintomas? Sensação de areia nos olhos, olho vermelho, muitas vezes dor, pontada nos olhos e mesmo a sensação do olho seco. Primeira coisa é olhar em volta do ambiente onde você vive. Pessoas que estão muito expostas a ar-condicionados, ventiladores, fumam, os poluentes do cigarro, os poluentes dos automóveis, que tudo isso pode levar ao agravamento desses sintomas. Podem levar, inclusive, ao olho seco. E o recomendado é a visita ao seu médico oftalmologista para que possa ser feito o diagnóstico tanto do olho seco quanto da blefarite, porque tanto um quanto o outro tem tratamento, são tratamentos muitas vezes com colírios, pomadas, tudo depende de caso a caso, mas são coisas que são medidas simples que são feitas durante esses problemas e que pode melhorar muito a sua qualidade de vida. Como, por exemplo, você usar colírios lubrificantes, ter esse hábito. E, novamente, minha recomendação é sempre procurar o seu médico oftalmologista para que possa ser identificado qual que é o problema, a causa do seu desconforto e possa ser tentado melhorar da melhor maneira possível para que você se sinta melhor a sua qualidade de vida. Espero que essas dicas tenham ajudado. Qualquer coisa, estou à disposição aqui no HOA. Um abraço. E a gente agradece os profissionais do HOA e agora a dica fica por minha conta, porque a saúde da nossa visão é assunto importantíssimo. E o Hospital Oftalmológico de Araraquara é referência para todas as áreas de oftalmologia aqui da nossa região. Eu acompanhei essas gravações do quadro e lá, em um único espaço, você encontra consulta com oftalmologistas experientes, faz exames, tratamentos e até cirurgias para algumas condições como catarata, glaucoma, miopia, astigmatismo, entre outras. Enfim, tudo muito bom. As equipes do HOA estão preparadas para atender toda a população em instalações estruturadas, seguras e modernas. Lá você cuida da saúde dos seus olhos de maneira completíssima, priorizando a facilidade. E o HOA sempre prioriza você, paciente. Então acessem o site www.hoararaquara.com.br e conheça todos os serviços oferecidos por eles. Eles atendem consultas particulares e convênios. Então ligue e já agende a sua consulta. 3397-2016, 3397-2000. A gente vai agora para um pequeno intervalo e a gente já volta com mitos e verdades sobre a nossa voz. Fique aí! De volta ao Conexão Saúde, hoje a gente recebe a fonoaudióloga Laís Roncalli e a gente conversa sobre a voz, né? Sobre a comunicação. Na realidade, a gente acabou conversando sobre a linguagem, né, dos bebês, a fala. E eu queria que você explicasse um pouquinho, Laís, sobre a diferença entre voz, fala, linguagem. Como que é isso? Na verdade, é uma coisa interligada à outra, né? A voz é a produção do som. Então, o ar vem do pulmão, bate nas pregas vocais e aí produz o som inicial. A fala é a articulação desse som e a linguagem é o todo. Então, o todo com significado. Por exemplo, um copo, né? O que ele é um copo, para que ele serve? Para a gente colocar água, suco, refrigerante, para poder tomar. Então, ele é um copo que pode ser de vidro, que pode ser de plástico, que pode ser transparente, que pode ter cor. Então, o significado disso tudo. E aí a criança guarda todo esse significado, todo esse contexto lá naquelas gavetas do cérebro, para que a hora que ela vai produzir a fala dela, organizar o discurso, a conversa, ela abre essas gavetas, que a gente fala que é o acesso ao léxico, para a organização desse discurso. Então, essa é a diferença, mas uma coisa ela vai estar interligada à outra. E nesse caso existem várias disfunções relacionadas à fala, à linguagem, à voz, que a gente divide diferentemente. Sim. Uma criança ela pode ter dificuldades para falar por inúmeros problemas, por inúmeras dificuldades, né? Síndromes, falta de estímulo adequado, né? Patologias associadas. Agora, rouquidão numa criança, por exemplo, a gente precisa observar ao que está relacionado.
Se é uma criança que comete muitos abusos vocais, mau uso vocal, que é o quê? A criança que grita muito, que fala muito, então ela tem uma voz rouca. Opa, peraí, não é normal. Rouquidão não é normal. Passou de 2 semanas, procure um profissional para saber o que está acontecendo, tá joia? Porque pode ter uma lesão. E voltando no nosso assunto, que é a voz, existem alguns mitos, né? Eu tenho aqui sobre ar-condicionado prejudica a voz. O que acontece? Ó, lembra lá que eu falei que a prega vocal nada mais é do que músculo envolto de mucosa? Para ela poder oscilar e produzir som, ela tem que estar saudável. Para ela estar saudável, ela tem que estar hidratada. Qual é o princípio do ar-condicionado? Para ele resfriar o ambiente, ele tira toda a umidade do ambiente, consequentemente também do seu organismo. Então é uma prega vocal que vai estar desidratada. Ela vai ter dificuldade de oscilação. É claro que isso varia muito de indivíduo para indivíduo. O que às vezes é muito prejudicial para mim, não é para você. Então a variabilidade individual também é ponto decisivo. Mas de modo geral, se você trabalha num ambiente onde tem ar-condicionado, você precisa ter uma boa hidratação sistêmica, então utilizar muito de água, bebericar água, né? Porque não adianta você tomar um balde de manhã, um balde à tarde, um balde à noite, porque senão você toma o momento que você toma, o seu organismo absorve o que ele precisa e excreta o que ele não precisa. Daqui 40 minutos ele precisa de novo, ele não tem de onde tirar. Tem que ter constância. Isso, então o correto é ter uma garrafinha do lado. Toda hora você beberica um pouco de água, de temperatura também ambiente, que é o mais indicado, porque esse é outro fator que é mito e verdade também, que é o gelado. O gelado, para algumas pessoas, ele tem ação direta na laringe e a pessoa sofre uma ação direta para a qualidade vocal e para outras não. Então, por exemplo, se você é um profissional que trabalha com voz, né, por exemplo, que nem um fonoaudiólogo, eu ensino a falar por meio da minha voz. Você é uma apresentadora, claro. O seu instrumento de trabalho é a voz. Então você tem que ter um bom domínio e conhecimento dos fatores que interferem na sua qualidade vocal e os fatores que para você não tem dificuldade nenhuma. Então, na realidade, temos que ter uma boa hidratação constante, que na realidade o ar-condicionado vai ou não prejudicar dependendo da hidratação. Também. Pigarrear limpa a garganta. Essa é ótima. Não limpa a garganta. Todas as vezes que eu pigarreio, que eu faço... A minha prega vocal, que ela tem essa abertura e fechamento harmônico, toda vez que eu faço isso, ela faz isso aqui. Então ela se machuca. Eu tenho um atrito, um choque mecânico entre uma prega vocal e outra. Como autodefesa, ela joga mais secreção. Então você entra num ciclo vicioso. Você tenta limpar, machuca, ela joga secreção. Passa um tempo e isso vai indo. Então não é verdade, não limpa a voz. O que fazer então? Secreção parada, extasiada, é sinal de desidratação, de que alguma coisa está acontecendo. Então, a boa hidratação com a água, nesse momento agora, por exemplo, que a gente está passando, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza 60% de umidade relativa do ar. A gente vem batendo 20%, 25%. Então, umidificadores de ar nos ambientes é de extrema importância. Isso também vai ajudar a não manter essa secreção extasiada. Em alguns casos, a inalação do soro fisiológico. Ótimo. A gente tem uma que também é famosa, chá de romã. É ótimo para recuperar a rouquidão. Ó, o que acontece? A romã não tem nada cientificamente comprovado. O que tem cientificamente comprovado é o calor. Então, geralmente, você toma o chá de romã morno. O que acontece? O que é cientificamente comprovado? O morno, ele vai relaxar a musculatura porque ele aumenta a irrigação sanguínea. Musculatura irrigada é musculatura relaxada. Então, você consegue fazer com que essa prega vocal, com a musculatura intrínseca e extrínseca, tenha uma boa ação. Então, o morno, ele vai te ajudar. Agora, a romã, ela não tem nada cientificamente comprovado, mas também tem muito aquilo que é empírico, aquilo que você recebe dos seus avós, da boa indicação, a crença, né? O que a gente tem que tomar muito cuidado é que assim, mas se bem não faz, mal também não vai fazer. Tem coisas que fazem mal sim. Então, se você é um profissional que trabalha com a voz, tome cuidado. Muito cuidado. Eu só quero fazer rapidamente, o nosso tempo acabou, sobre o café.
Tá. Café faz bem ou faz mal? O que acontece no café, né? Isso é um mito desde que você tome em pequenas quantidades. O café, ele aumenta a produção daquela secreção, da viscosidade. Porém, se você utiliza pouco café, tipo 3 xicrinhas de café por dia, e não é profissional que utiliza a voz como instrumento de trabalho, não tem problema. Ah, Laís, mas eu sou profissional que trabalho falando. Tudo bem, tome o seu café e faça uma boa higiene oral e uma boa hidratação com água. Não terá problema nenhum, desde que não seja em excesso. Não seja em excesso. Laís, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom tê-la aqui com a gente no Conexão. Espero tê-la de volta. Mas com todo prazer, eu agradeço o convite e eu estou à disposição. Obrigada. Muito obrigada. E agora a gente vai falar aqui de uma super dica da Droga Vem, porque pensando sempre em vocês, no bem-estar dos seus clientes, a Droga Vem criou Em Casa, que é um serviço de aplicação de injetáveis e soro em domicílio. Esse serviço funciona 24 horas e precisa ser agendado com antecedência. Os interessados podem agendar em qualquer uma das lojas da rede Droga Vem ou através do Alô Saúde no 3336-9000. Alô Saúde 3336-9000. Mas atenção, é preciso ter a medicação prescrita por um médico. Agora, se você quer ainda mais facilidade, você também pode fazer o agendamento por meio do site www.drogavem.com.br, na aba Em Casa. Lá você vai encontrar um formulário que deverá ser preenchido com seus dados, a aplicação desejada de soro ou injeção, a data da aplicação, o horário, o nome do medicamento e a quantidade. Depois é só enviar e aguardar que a equipe da Droga Vem vai até o endereço informado no dia e na hora marcados. É muito rápido, é muito fácil. Em caso de dúvidas, ligue sempre no Alô Saúde 3336-9000. O Alô Saúde é seu canal exclusivo com a equipe da Droga Vem, preparada 24 horas para atender você e tirar todas as suas dúvidas sempre. Então, qualquer serviço pela Droga Vem, ligue no Alô Saúde. Droga Vem faz bem, faz muito bem. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta com uma super receita saudável aqui no Conexão Saúde. De volta aqui para o Conexão Saúde, a gente vai direto lá para o Cozinha Saudável, porque a gente está no nosso bloco saboroso. Vamos ver o que a gente aprontou de receita hoje. Cozinha Saudável, apoio cultural, predileta, feito com amor. E começa mais um Cozinha Saudável hoje aqui, quarta-feira. Toda quarta-feira vocês sabem que a gente faz uma receita super especial aqui para você, que eu sei que você fica aí esperando as nossas receitinhas. E quem é a dona das receitas é a chefe Aline Carrascosa. Vocês podem? Não, dá licença, eu vou pedir licença. Não, por favor. Ela pegou uma caneca com o nome dela. Você tem uma caneca com o seu nome? Eu tenho de quando eu era criança, que minha mãe guardou de recordação. Ela, aos 38 anos, tem uma caneca com o nominho dela. Não, eu maravilhosa. Eu adorei, eu tô te elogiando. Ah, mas eu ganhei de presente da minha amiga. Tudo da bem. Nádia Nutri. Ganhou de presente, olha que chique, da Nádia. Um beijo pra Nádia. E agora eu falo uma coisa pra vocês. A gente vai fazer uma super receita fácil, prática e Não, essa é muito fácil. Muito fácil e rápida. Eu vou fazer uma tortinha na caneca. Tortinha na caneca. Não fique triste se o seu nome ainda não está na sua caneca. A gente pode resolver isso com alguém. Então vamos usar a receita. Um ovo. Aqui, 1 colher de sopa e meia de leite. Leite quente. Não está quente. 1 colher e meia de sobremesa. Ah, de sopa! Desculpa. Fica quieta. Nossa, gente, ó. Um ovo, 1 colher de sopa e meia de leite. Agora mexe. Agora eu ponho uma pitada de sal. É pouco esse. É pouco, tô falando sério aí.
Uma pitadinha, por favor. Um pouquinho de pimenta. Pimenta, sua marca registrada, Pimenta e Aline Carrascosa. Aí agora, eu vou colocar 2 colheres de sopa de cream cheese. Vou dar uma quebrada assim nele. Porque ele ainda não tá molinho. Vou intercalar com um pedacinho, uma fatia de pão, tá? Aqui eu usei... É pão de forma, Pão no de caso, forma, né? é. E Mas pode ser se- integral, pode ser light, pode. enfim. O pão que você achar melhor, já que estamos aqui no Cozinha Saudável, Isso. respeitando as calorias do seu prato, da sua alimentação. Aí você vai mexendo. Aqui tem uma fatia de peito de peru picadinha. A azeitona predileta Que já vem picada no sachê. picada. Aí você vai mexendo. Agora eu ponho o restante. Aqui. Olha só. O pão. Um pão de novo. Nossa, gente, que graça de prato, né? Que fácil. Mais um peitinho. E é moderno. Ah, e é pra, assim, chega à noite, tá com fome, não quer ficar comendo, assim, jantar mesmo, né? Às vezes a gente não gosta de comer comida à noite. Eu sou esse tipo de pessoa. Desculpa, eu não sou um bom elemento, não sou um bom exemplo pra você. Desculpa a nutricionista Carla Montoril, porque eu gosto tanto de chegar em casa e tomar um cappuccino e comer um pãozinho com requeijão. Eu sei que não é certo, desculpa. Não vou passar más influências aqui no programa de saúde. Né? Vamos colocar mais um pouquinho. Fabiano deu risada aqui, o nosso cinegrafista, viu? É, porque ele sabe, né? Porque ele sabe da peça rara. E o restinho aqui. A Lilinha. Novamente 5 estrelinhas. Não precisa nem ficar pronto, porque realmente foi Nossa, uma gente, receita e tanto. Aqui a minha colher tá grande. É, o tamanho da caneta, né? Então deixa eu mexer com E é de micro-ondas esse... Isso, vou pôr no micro-ondas. Por quanto tempo, Aline? Vou pôr 1 minuto e 10. Gente, que rápido. E aí eu vejo se tá pronto, porque depende da potência Do de micro-ondas. cada né? micro-ondas, né? Então vocês façam esse teste aí na casa de vocês. Aline, tem 2 azeitoninhas, acho que a gente pode colocar, né? Ai, que caiu, não gosto. Não gosta. Mas aqui é carimbo, Eu sei. né? E eu aqui com a porque da foi- reutilização, porque a gente É. limpou a pia antes de começar. Mas tudo bem. Pronto. Então, ó, gente. Dá pra ver? Vamos para o Vou micro-ondas? mexer. Ó. Tá os ingredientes. Certo? Dá aquela mexidinha. Dou uma limpadinha. Aqui. E vou colocar 1 minuto e 10 no micro-ondas. Tiro, vejo se tá legal. Qualquer coisa a gente Vamos lá. Então, vamos lá? Então vamos ver como é que ficou esse prato, que na realidade não é um prato, é uma xícara com o nome da Aline Carrascosa. Vamos ver, gente. 1 minuto e 10. 1 minuto e 10, número cabalístico. Olha! Parabéns, Alininha, o milagre aconteceu. A gente tava meio com medo, sabe? Mostra aí pro pessoal, já dá pra mostrar, né? Já. Deixa eu pegar porque tá quente. Que delícia, que fácil. Muito fácil. Vamos ver a consistência dela. Vamos. Ah, deixa eu só provar essa daqui. Alininha, Oi. me conta uma coisa. Dá pra pôr qualquer ingrediente, se a gente Qualquer colocar o ovo, o Qualquer pão, um. né? É isso. A gente pode rechear. E um creminho, que seria o cream cheese ou um requeijão. Entendi. Nossa, tá muito quente. Entendi, tá mesmo. Isso porque ficou 1 minuto e 10. Essa receita... Olha, gente.
Poderia Olha ficar um aqui. pouquinho mais ali, né? Não. É porque é do cream cheese, mas eu gosto... Tá. É, Eu tô pensando no ovo, tô com medo do ovo, É. mas não, né? porque, ó, o ovo é essa Já tá, parte é. aqui, ó. Mas ele ficou molinho por conta do cream cheese. É que eu gosto mais sequinho, então eu colocaria pra mim um pouco mais. Ó o cream cheese aqui, ó. Ah, isso mesmo. É. Eu não, eu já gosto mais assim, mais molhadinho. Gostaram da nossa receita? Fácil, prática, econômica. E a dona Aline Carrascosa, com esse nome bonito que ela tem, né? Falei pra ela, é muita responsabilidade chamar Aline Carrascosa. Conta pra gente, faz o nosso convite aí pra nossa audiência. Pessoal, espero vocês no Antonella, que fica na Avenida 7 de Setembro, 713, entre a Rua 6 e Rua 7. E que vocês sigam no meu endereço do Instagram, que é @chefaline_carrascosa, tá? É E quero isso mesmo. agradecer também o pessoal da Maria Brasileira, que é meu patrocinador, que sempre tá mantendo em ordem aqui a nossa cozinha, deixando tudo bonitinho pra gente, e a cozinha da Antonella também. A gente não precisa mais lavar a louça, a gente super agradece, né, A gente Aline? só faz uns... A gente dá uma ajeitadinha de leve, mas dá tudo certo. Mas depois... Gostaram da nossa receita? Eu queria que você participasse aqui com a gente do Conexão Saúde, aliás, do Cozinha Saudável. Mande sua sugestão, mande uma receita, aliás, mande um e-mail pra gente. Quem sabe você pode vir aqui com a gente no laboratório, Isso aí. nas gravações. conexãosaude@tvculturapaulista.com.br. A gente volta super feliz agora pro estúdio, depois desse milagre de uma receita de 1 minuto e 10 no micro-ondas, né? É isso aí. Beijo, volta pro estúdio. Cozinha Saudável, apoio cultural. Predileta, feito com amor. Que delícia, Aline, mais uma vez, muito obrigada. Suas receitas são maravilhosas. E a gente finaliza pensando livre. O que é Pensa Livre? Pensa Livre é pensar na linha livre da Predileta Alimentos, que é livre de adição de açúcar, sódio, gordura, conservantes. A marca Predileta é tradicional por inovar, por ter cuidado ao levar os alimentos do campo para a sua mesa da forma mais saudável. A linha Livre Predileta tem um delicioso milho, a ervilha, o extrato de tomate e o ketchup, com somente 13 calorias por porção. Todos livres de adição de sódio, açúcar e gordura. Se você quer se alimentar com saúde, livre de culpa, já sabe. Procure pela linha Livre Predileta, porque é a marca do coração de quem leva o sentimento de orgulho no nome de ser 100% brasileira. Predileta, feito com muito, muito amor, e a gente fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência, agradeço a Inês Janine, que sempre me produz para todos os programas, e também as meninas da Contém 1 Grama, da ilha aqui do Shopping Jaraguá de Araraquara. Um super beijo para vocês e até quarta-feira que vem. Conexão Saúde, apoio cultural, Predileta, feito com amor. Droga Vem, faz bem. Hotel Otom, Suítes Matão e Araraquara. Gente cuidando de gente.